Olá, bem-vindo ao canal Revisão de Biologia. Hoje vamos mergulhar em um dos tópicos mais fundamentais e, acredite, um dos que mais caem nas provas de biologia: a diferença entre homozigoto e heterozigoto. Nós vamos desvendar o que são genes, alelos, genótipo, fenótipo e, claro, vamos aprender a dominar o famoso quadrado de Punnett para você nunca mais errar uma questão de genética básica. Ah, e uma coisinha, a nossa comunidade de estudos aqui é muito importante. Sempre que possível, respondemos perguntas nos comentários. Então, se alguma dúvida surgir ou se você tiver algum exemplo legal para compartilhar, não hesite em escrever. A sua dúvida pode ser a mesma de outra pessoa. E quando vocês se ajudam, todo mundo cresce junto. Bora lá, pessoal! Para entender o que é homozigoto e heterozigoto, a gente precisa dar um passinho para trás e começar do começo, lá no nosso DNA. Pense no DNA como uma biblioteca gigantesca, uma enciclopédia completa com todas as instruções para construir e fazer funcionar um ser vivo. Cada livro dessa biblioteca seria um cromossomo. E nós, seres humanos, temos 46 livros. Ou seja, 46 cromossomos, organizados em 23 pares. Por que pares? Porque para cada par, um cromossomo veio da sua mãe e o outro veio do seu pai. Eles são como edições correspondentes do mesmo volume da enciclopédia. Ambos contêm os mesmos capítulos, na mesma ordem. E esses capítulos são o que chamamos de genes. Um gene é basicamente um trecho do DNA que contém a receita para uma característica específica. Existe um gene para a cor do olho, um gene para o tipo de cabelo, um gene para a produção de uma certa proteína, e por aí vai. Agora aqui está o pulo do gato, a parte que destrava todo o resto. Para um mesmo gene, podem existir versões diferentes. Pense no gene cor do olho como uma receita de bolo. A receita básica é a mesma, mas você pode ter uma versão que diz use chocolate e outra que diz use baunilha. Essas versões diferentes de um mesmo gene são o que chamamos de alelos. Então, alelos são as variações de um gene. Como você recebeu um cromossomo do seu pai e um da sua mãe para cada par, você tem 2 alelos para cada gene, um em cada cromossomo do par. E é exatamente aqui que nascem os conceitos de homozigoto e heterozigoto. É mais simples do que parece. Prometo, a resposta está no nome. Homo significa igual. Então, um indivíduo homozigoto é aquele que recebeu 2 alelos iguais para uma determinada característica. Voltando à nossa analogia do bolo. Ser homozigoto é como receber a receita de bolo de chocolate tanto da sua mãe quanto do seu pai. Você tem 2 cópias idênticas da instrução. Na genética, a gente representa esses alelos com letras. Por convenção, usamos a mesma letra para o mesmo gene. Então, o indivíduo homozigoto poderia ser representado como azão-azão ou como azinho-azinho. As 2 letras são iguais, sacou? Por outro lado, hétero significa diferente. Portanto, o indivíduo heterozigoto é aquele que recebeu 2 alelos diferentes para uma determinada característica. No nosso exemplo, seria como receber a receita de bolo de chocolate do seu pai e a de bolo de baunilha da sua mãe. Você tem 2 instruções diferentes para a mesma coisa. A representação para um heterozigoto seria, por exemplo, azão-azinho, uma letra maiúscula e uma minúscula, indicando que os alelos são diferentes. Tudo bem, você tem uma receita de chocolate e uma de baunilha. Qual bolo a sua célula vai fazer? É aí que entram os conceitos de dominância e recessividade. Pense nos alelos como 2 pessoas tentando decidir o que assistir na televisão. O alelo dominante é aquela pessoa mais mandona, que sempre consegue o que quer se estiver na sala. O alelo recessivo é o mais tímido, que só consegue escolher o programa se o mandão não estiver por perto. O alelo dominante, que a gente representa com a letra maiúscula, como azão, manifesta a sua característica mesmo que esteja em dose única, ao lado de um recessivo. Ou seja, no heterozigoto azão-azinho é a característica do azão que vai aparecer.
o nosso bolo será de chocolate. O alelo recessivo, representado pela letra minúscula, o Azinho, só consegue expressar sua característica se estiver em dose dupla, ou seja, no homozigoto Azinho-Azinho. Sem a presença do alelo dominante para dar ordens, ele finalmente consegue se manifestar. O bolo, nesse caso, seria de baunilha. Isso nos leva a dois termos que as provas adoram confundir os alunos: genótipo e fenótipo. É crucial entender a diferença. O genótipo é a constituição genética do indivíduo, são os alelos que ele possui. É a parte que a gente não vê, a receita escrita no DNA. Azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho são exemplos de genótipos. Já o fenótipo é a característica que a gente observa, o resultado da expressão do genótipo. É a aparência da característica. Por exemplo, ter olhos castanhos é um fenótipo. Ter sementes de ervilha amarelas é um cenótipo. O fenótipo é o bolo pronto. E atenção aqui, porque essa é a pegadinha clássica de vestibular. Indivíduos com genótipos diferentes podem ter o mesmo fenótipo. Como assim? Pensa comigo. Se o alelo azão determina olhos castanhos e é dominante sobre o azinho, que determina olhos azuis, uma pessoa com genótipo azão-azão, homozigoto dominante, terá olhos castanhos. Mas uma pessoa com genótipo azão-azinho, heterozigoto, também terá olhos castanhos, porque o azão dominante manda na história. Então, temos dois genótipos diferentes resultando em um único fenótipo. Já para ter olhos azuis, a pessoa precisa obrigatoriamente ter o genótipo azinho-azinho, homozigoto recessivo. É importante lembrar também que o fenótipo não é resultado apenas do genótipo. O ambiente também tem uma grande influência. Pense em dois gêmeos idênticos, com o mesmíssimo genótipo. Se um deles passar as férias na praia e pegar muito sol, e o outro ficar em casa, o primeiro ficará com a pele mais escura. O fenótipo, cor da pele deles, será diferente, mesmo com o genótipo igual. Isso é o que chamamos de interação genótipo-ambiente. As provas adoram esse tipo de questão conceitual. Agora, vamos colocar a mão na massa e ver como isso aparece nas questões. A ferramenta mais poderosa que você vai ter para resolver problemas de genética mendeliana é o quadrado de Punnett, ou chiqueirinho de Punnett para os mais íntimos. É uma tabela super simples que nos ajuda a prever as probabilidades dos genótipos e fenótipos dos descendentes de um cruzamento. Vamos imaginar um exemplo clássico, usado por Gregor Mendel, o pai da genética. Vamos cruzar ervilhas. A cor amarela da semente, determinada pelo alelo Vzão, é dominante sobre a cor verde, determinada pelo alelo Vzinho. Suponha que a gente queira cruzar duas plantas heterozigotas, ou seja, duas plantas com o genótipo Vzão-Vzinho. Ambas as plantas, por serem heterozigotas, têm o fenótipo de sementes amarelas. Primeiro, desenhe um jogo da velha, um quadrado dividido em 4 partes. No topo, você vai colocar os alelos que um dos pais pode doar. Como ele é Vzão-Vzinho, ele pode doar o alelo Vzão ou o alelo Vzinho. Então coloque um Vzão em cima da primeira coluna e um Vzinho em cima da segunda. Na lateral esquerda, você vai fazer o mesmo para o outro pai, que também é Vzão-Vzinho. Coloque um Vzão ao lado da primeira linha e um Vzinho ao lado da segunda. Agora, é só preencher os quadrados internos, como se fosse uma batalha naval. O primeiro quadrado, no canto superior esquerdo, recebe o Vzão de cima e o Vzão do lado. O genótipo resultante é Vzão-Vzão. O quadrado ao lado recebe o Vzinho de cima e o Vzão do lado. Genótipo Vzão-Vzinho. O quadrado de baixo, à esquerda, recebe o Vzão de cima e o Vzinho do lado. Genótipo Vzão-Vzinho. E o último quadrado, no canto inferior direito, recebe o Vzinho de cima e o Vzinho do lado. Genótipo Vzinho-Vzinho. Pronto! O quadrado está preenchido.
Agora vem a parte mais importante, a interpretação. É aqui que os vestibulares testam sua atenção. A pergunta pode ser sobre a proporção genotípica ou sobre a proporção fenotípica. Vamos analisar a proporção genotípica, ou seja, a proporção dos tipos de genótipos que encontramos. Nós temos um quadrado com Vzão-Vzão, 2 quadrados com Vzão-Vzinho e 1 quadrado com Vzinho-Vzinho. Então, a proporção genotípica é de 1 para 2 para 1. Em termos de porcentagem, 25% de chance de ser homozigoto dominante, 50% de chance de ser heterozigoto e 25% de chance de ser homozigoto recessivo. Agora, a proporção fenotípica. Lembre-se, o fenótipo é o que a gente vê. O genótipo Vzão-Vzão resulta em sementes amarelas. Os 2 genótipos Vzão-Vzinho também resultam em sementes amarelas, porque o Vzão é dominante. Apenas o genótipo Vzinho-Vzinho resulta em sementes verdes. Então, de 4 possibilidades, 3 resultam em sementes amarelas e apenas uma em sementes verdes. A proporção fenotípica é de 3 para 1. 75% de chance de nascer com sementes amarelas e 25% com sementes verdes. Percebeu a diferença? A pergunta da prova pode pedir uma coisa ou outra. Ler o enunciado com atenção é metade da batalha. Se pedirem a probabilidade de nascer um descendente homozigoto, a resposta seria 50%. 25% Vzão-Vzão mais 25% Vzinho-Vzinho. Se pedirem a probabilidade de nascer um descendente homozigoto com fenótipo dominante, a resposta seria 25%. Fique atento a esses detalhes. Vamos a outro exemplo, dessa vez com humanos. O albinismo é uma condição genética caracterizada pela ausência de pigmentação na pele, cabelos e olhos. É uma característica recessiva. Vamos chamar o alelo para a pigmentação normal de azão, dominante, e o alelo para o albinismo de azinho, recessivo. Agora, imagine um casal onde ambos têm pigmentação normal, mas eles têm um filho albino. Qual é a probabilidade de o próximo filho deles também ser albino? Essa é uma questão clássica. Primeiro, a gente precisa descobrir o genótipo dos pais. Se eles tiveram um filho albino, o genótipo desse filho é obrigatoriamente azinho-azinho. Para que isso acontecesse, ele precisou herdar um alelo azinho do pai e um alelo azinho da mãe. Como os pais têm pigmentação normal, eles não podem ser azinho-azinho, mas eles carregam o alelo azinho escondido. Portanto, o único genótipo possível para ambos os pais é azão-azinho. Eles são heterozigotos. Eles têm o fenótipo normal, mas são portadores do alelo para o albinismo. Agora que sabemos o genótipo dos pais, azão-azinho cruzando com azão-azinho, podemos montar nosso quadrado de Punnett. E olha que coincidência, é exatamente o mesmo cruzamento que fizemos com as ervilhas. Os resultados serão os mesmos. Um azão-azão, 2 azão-azinho e 1 azinho-azinho. A pergunta é, qual a probabilidade do próximo filho ser albino? O fenótipo albino só aparece no genótipo azinho-azinho, que ocupa um dos 4 quadrados. Portanto, a probabilidade é de 1 em 4 ou 25%. E um detalhe importante, essa probabilidade se aplica a cada gestação, independentemente do que aconteceu antes. Não é porque eles já tiveram um filho albino que a chance para o próximo muda. É como jogar uma moeda. O resultado anterior não influencia o próximo. Uma dica de ouro para as provas. Quando um enunciado descreve uma característica que pulou uma geração, por exemplo, avós que não tinham a característica, mas o neto tem, isso é um forte indício de que se trata de uma característica recessiva. Os pais, nesse caso, seriam heterozigotos portadores, como no nosso exemplo do albinismo.
Mas nem tudo na genética é tão preto no branco, ou melhor, tão dominante e recessivo. Existem casos especiais que as provas mais difíceis gostam de cobrar. Um deles é a codominância. Na codominância, não existe um alelo dominante e um recessivo. Os dois são mandões e se expressam ao mesmo tempo e de forma independente no indivíduo heterozigoto. O exemplo mais famoso é o sistema sanguíneo ABO. Os alelos IA para o tipo A e IB para o tipo B são codominantes entre si. Se uma pessoa herda o alelo IA de um pai e o IB do outro, o seu genótipo será IA-IB. E o seu fenótipo? Ela não será nem do tipo A, nem do tipo B. Ela será do tipo AB. Ambos os alelos se expressam completamente, produzindo os dois tipos de antígenos na superfície das hemácias. Nesse sistema, ambos os alelos IA e IB são dominantes em relação ao alelo Izinho, que determina o tipo O. Outro caso é a dominância incompleta, também chamada de dominância intermediária. Aqui, o heterozigoto apresenta um fenótipo que é uma mistura, um intermediário entre os fenótipos dos homozigotos. Pense em flores da planta maravilha. Se você cruza uma planta de flores vermelhas, genótipo vezão-vezão, com uma de flores brancas, genótipo bezão-bezão, todos os descendentes heterozigotos, vezão-bezão, terão flores de cor rosa. Não é que um domina o outro. Eles se misturam para criar uma terceira aparência. É como misturar tinta vermelha com tinta branca. É fundamental não confundir codominância com dominância incompleta. Na codominância, as duas características aparecem juntas e distintas, como no sangue AB. Na dominância incompleta, o resultado é uma mistura, um fenótipo intermediário, como a flor rosa. Os vestibulares amam criar questões que testam se você sabe essa diferença sutil. Vamos resumir os pontos-chave para você brilhar na prova. Primeiro, lembre-se dos sinônimos. Muitas vezes, os problemas usam a palavra puro ou linhagem pura para se referir a indivíduos homozigotos, azão-azão ou azino-azino. E usam a palavra híbrido para se referir a indivíduos heterozigotos, azão-azinho. Anote isso, porque pode ser o detalhe que resolve a questão. Segundo, pratique o quadrado de Punnett até ele se tornar automático. É a sua principal ferramenta de cálculo. Faça vários exercícios, com diferentes tipos de cruzamento. Um homozigoto dominante com um heterozigoto com um homozigoto recessivo. Entenda as proporções que cada um desses cruzamentos gera. Isso vai te economizar um tempo precioso na hora da prova. Terceiro, e talvez o mais importante, leia a pergunta com atenção máxima. A questão está pedindo genótipo ou fenótipo. Está pedindo a probabilidade de ser homozigoto ou de ser heterozigoto. Está pedindo a chance de ter a característica dominante ou a recessiva. Muitos erros acontecem por pura falta de atenção ao que foi pedido no enunciado, e não por falta de conhecimento. Por exemplo, uma questão pode perguntar: do cruzamento entre dois indivíduos heterozigotos, qual a probabilidade de nascer um filho com genótipo homozigoto recessivo? Qual a probabilidade de nascer um descendente com o mesmo genótipo dos pais? Nós já vimos que o cruzamento azão-azinho com azão-azino gera um azão-azão, dois azão-azino e um azinho-azinho. O genótipo dos pais é azão-azinho. Olhando para o resultado, vemos que 2 dos 4 descendentes possíveis têm esse genótipo. Então a resposta é 2 em 4, ou 50%. Viu como a mesma conta pode responder perguntas diferentes? A genética é como resolver um quebra-cabeça. Você recebe algumas peças de informação no enunciado, os fenótipos dos pais de algum filho, e precisa usar a lógica para deduzir as peças que faltam, que são os genótipos, então prever os resultados futuros. Saber a diferença entre homozigoto e heterozigoto é a base para entender toda a genética mendeliana e até mesmo conceitos mais complexos que vêm depois, como herança ligada ao sexo e interações gênicas.
Dominar esses fundamentos te dá uma base sólida para não se assustar com nada que aparecer na sua frente. Entender que homozigoto significa aléus iguais e heterozigoto significa aléus diferentes é o primeiro e mais importante passo para desmistificar a genética e garantir aqueles pontos preciosos na sua prova. Continue praticando e qualquer dúvida, já sabe, é só deixar aqui nos comentários.